A terapia dos esquemas foi desenvolvida por Jeffrey Young. Jeffrey Young, ele foi pupilo de Aaron Beck, ele estudou com Aaron Beck também a terapia cognitivo-comportamental, mas antes de chegar na Aaron Beck, Jeffrey Young teve um caminho longo por outras abordagens. Então, ele experimentou a psicanálise, ele experimentou a gestalterapia e, enfim, ele chegou à TCC. Se apaixonou pela TCC, viu que a TCC dava resultados maravilhosos, tinha uma eficácia fantástica para diversos transtornos, mas ao mesmo tempo, quando ele começou a desenvolver pesquisas junto com a Aaron Beck, ele começou a perceber que pacientes que tinham transtornos de personalidade não tinham resultados tão bons na época com a terapia cognitivo-comportamental. E ele passou a desenvolver um novo modelo, que na época se chamou de terapia cognitiva focada em esquemas. Atualmente é somente terapia do esquema ou terapia dos esquemas. Afinal de contas, terapia dos esquemas começou com quantos esquemas? Classes de esquemas? 18 classes de esquemas, né? Então não é um esquema só, são vários esquemas. Por isso que algumas pessoas chamam terapia dos esquemas. Mas a terapia dos esquemas acabou se mostrando uma terapia muito eficiente para aqueles pacientes mais caracterológicos, que são aqueles pacientes que têm ali transtornos de personalidade. Gente, padrão comportamental muda, personalidade não muda. É característica do indivíduo. Então a gente precisa ter essa diferença. E se personalidade não muda e eu tenho um problema, uma disfunção na personalidade, como que eu faço? Esse é o grande detalhe. Então, a terapia dos esquemas, ela vem exatamente para trazer uma resposta para pacientes ali que tem transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade narcisista, e a gente vai entender ali com muito mais profundidade na infância do paciente quais foram as necessidades emocionais que não foram supridas na infância. Então, falar de terapia dos esquemas é falar de necessidades emocionais. Afinal de contas, Jeffrey Young afirma que a grande base para a formação dos esquemas iniciais desadaptativos, os EIDs, são as necessidades emocionais que não foram supridas na infância. E aí ele traz uma classe de 5 grandes necessidades emocionais. Dentre elas nós temos aí lazer e prazer, nós temos a validação, nós temos a conexão, nós temos limites realistas. Enfim, a criança ela precisa receber essas necessidades emocionais para que ela tenha ali uma vida mais saudável. E quando ela não recebe ou quando ela não sente que recebeu, então perceba que não é simplesmente uma questão de ambiente. A terapia dos esquemas enxerga que existe uma vulnerabilidade genética. Então, a genética tem uma contribuição grande na formação de personalidade e temperamento dessa pessoa. E junto com a genética vem o ambiente, as experiências, as necessidades que não foram supridas. Então, você imagine uma pessoa que já tem uma vulnerabilidade genética. Ela tem traços de temperamento, de personalidade que são mais sensíveis, que são mais instáveis, que são mais impulsivos. E aí ela vai para um ambiente, para uma família que tem uma série de negligências, uma série de omissões e talvez até abusos. Essa misturinha vai resultar em quê? Um transtorno de personalidade, muito provavelmente. Então, quando a gente vai falar de transtorno de personalidade, normalmente a gente vai falar de um padrão familiar difícil. Vou usar essa palavra. Mas a terapia dos esquemas consegue de forma muito eficaz proporcionar novas experiências corretivas, para que esses esquemas sejam enfraquecidos. Um outro termo técnico muito comum em terapia dos esquemas são o tal dos modos esquemáticos, os tais dos modos esquemáticos. O que é modo esquemático, Amélia? Se eu fosse traduzir de uma forma bem simples, seria o comportamento. Na hora que ativa o esquema, por exemplo, de abandono, qual é o modo que o paciente entra? É o modo criança vulnerável, é o modo criança zangada, é o modo pais críticos internalizados. Então, é a forma como eu respondo. Jeffrey Young fala que os modos são facetas do self. Por quê? Porque você vai ver, por exemplo, aquela mulher que é empresária, que é poderosa, que é linda, que tem negócios, que resolve problemas. Enfim,
que tem super habilidades, é uma super esposa, mas na hora que a ativação esquemática está no modo on, essa mulher muda. Então, é como se entrasse uma nova face do self. Self, essa palavra que quer dizer eu, a minha identidade. Então, é como, parece que entra uma outra Amélia diferente, entra uma outra pessoa diferente, de repente ali é a criança vulnerável, ou então é aquela criança zangada. Então, imagine a criança vulnerável, essa mulher começa a chorar, essa mulher se recolhe na cama, fica em posição fetal, e essa mulher soluça de chorar, e você olha pra ela e você diz, gente, não é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Ela está ali no modo criança vulnerável, é uma faceta do self, tá? Então, gente, a terapia dos esquemas vai explicar de forma maravilhosa o funcionamento do indivíduo. Eu amo usar a terapia dos esquemas para entender, por exemplo, casais que estão ali presos em padrões abusivos, em padrões mais tóxicos de relacionamentos. Não sou muito fã dessa terminologia, mas estou aqui usando para vocês entenderem. E a gente vai entender, por exemplo, por que é que o marido tem um padrão de traição contínuo dentro do relacionamento. Quando a gente trabalha a terapia dos esquemas, a gente consegue fazer com que esse marido entenda com profundidade as experiências infantis que vulnerabilizaram esse homem para que ele desenvolvesse esse comportamento, ao mesmo tempo quais são as necessidades emocionais que não foram supridas, e mostra para ele que a forma como ele está se comportando, os modos esquemáticos que ele está usando hoje na vida dele, continuam sem suprir as necessidades emocionais dele. É uma autossabotagem. É um ciclo simplesmente com o objetivo de fortalecer o esquema dele, que vai continuar com que, além de ele não estar saudável, ele vai destruir o relacionamento dele e ainda vai sair não suprido das necessidades emocionais. Junto com isso, a gente vai trazer o que eu considero ser a cereja do bolo de terapia dos esquemas. Porque terapia dos esquemas usa o arcabouço de terapia cognitivo-comportamental. Por isso, eu acho importante que você estude TCC antes de estudar esquemas. Por quê? Porque TCC é a base de terapia dos esquemas. A terapia dos esquemas é uma abordagem cognitivista. Então, ele vem na terceira onda, né? Tem primeira onda comportamental, segunda onda cognitivista, terceira onda é mais experiencial, é integradora, é muito mais focada nas emoções, ok? A terapia dos esquemas está aqui na terceira onda, já é uma abordagem mais recente, mais jovem, mas tem uma base cognitivista. Então, ela suga, ela se apropria das técnicas da TCC. Então, quais são as técnicas que a gente vai usar em terapia dos esquemas? São as técnicas cognitivas, as mesmas da TCC. A gente vai usar as técnicas comportamentais, as mesmas da TCC. Mas, além disso, a gente vai usar as técnicas vivenciais ou experienciais. Então, é a cereja do bolo dos esquemas. A TE vai ter um fluir, vai ter uma estilística terapêutica muito mais emocional, muito mais conectada, muito mais empática, com muito mais apego. Sim, porque teoria do apego é uma das bases de terapia dos esquemas. Então, tem esse olhar para entender a história do paciente, para ter compaixão pelo paciente e para ajudá-lo a entender, se acolher e dar novas experiências. E esse processo todo é muito conectado, é muito emocionalmente ligado, com muitas vivências. Então, Jeffrey Young traz ali técnicas, inclusive, que foram absorvidas da Gestalt terapia, né, que são cadeira transformacional, os exercícios com cadeiras, exercícios com imagens, voltando na infância. E a gente pode utilizar, inclusive, esses exercícios com casais. Eu amo, faço muito e vejo o quanto que isso ajuda os casais a se entenderem os comportamentos um do outro, e a gente consegue também fazer a reparentalização limitada, que é uma outra palavrinha própria de terapia dos esquemas. Para o vídeo não ficar grande, bora encerrar por aqui. Terapia dos esquemas tem muito mais coisa para ser estudada, é uma abordagem apaixonante. Eu espero que, se você não conhece, se aprofunde e estude, porque vale muito a pena. Não deixe de me seguir lá no Instagram, tá, gente? @Amélia Guimarães. Beijo!